partir daqui, ou seja, a partir da definição do CAC, eu vou desdobrar cada uma das métricas que eu tenho, né, de investimento, CPM, visualização de anúncios, CTR, Connect Rate. Eu faço isso daqui no detalhe, inclusive eu faço isso para Turbo e eu alinho, cara, eu preciso chegar nesse CAC. Se você tem uma agência, você sabe o quão difícil é conquistar um novo cliente. Não só difícil, mas muitas das vezes também é custoso, seja pelo seu tempo ou pelo seu CAC direto, ou seja, o seu investimento em mídia para adquirir esse novo cliente. Entretanto, a gente sabe que para quem tem uma agência, o jogo é uma relação de CAC sobre LTV, ou seja, o quanto eu pago para adquirir, ou seja, para trazer um novo cliente para dentro da minha empresa e o dinheiro que ele deixa ao longo do tempo aqui pra gente. Então, sobre isso que eu quero falar com você nesse vídeo de hoje, porque eu percebi que é o seguinte, muitas pessoas esquecem de um fator primordial e esquecendo desse fator primordial, eles acabam perdendo clientes para outras agências, para outras empresas, para inclusive consultorias que acabam apresentando isso que eu vou falar nesse vídeo e por isso você acaba sendo visto como um gestor de tráfego, como uma pessoa que não entende de performance. Então sobre isso eu inclusive preparei um material que eu quero apresentar para te mostrar como que eu faço aqui dentro da empresa. Então, para a gente começar falando, é muito importante que, imagina o seguinte, toda empresa ela tem ou deveria ter um planejamento. Esse planejamento, muitas das vezes, a gente enxerga, né, prestando o serviço que as pessoas querem faturar mais. Opa, a empresa hoje não fatura nada, ela quer bater os seus primeiros 10 mil. Ela fatura os seus primeiros 10, ela quer bater os 50. Entretanto, essas empresas, ou até mesmo você que está começando hoje, não tem um planejamento muito claro sobre qual deve ser o caminho que eu devo trilhar para sair dos 10 para os 50, dos 50 para os 100 e assim por diante. E o grande lance, quando a gente está prestando um serviço de tráfego, um serviço de performance, é a primeira visão que quando um cliente chega aqui dentro da Turbo é eu apresentar minimamente ou desenhar com esse cliente, em muitos dos casos, um planejamento trimestral. Então, uma das primeiras formas que a gente tem aqui dentro da empresa de ter uma maior retenção é que a cada 3 meses eu alinho os próximos 3 meses. Olha que lance inteligente que você pode aplicar dentro da sua empresa a partir de agora. Então, o cliente acabou de entrar dentro da sua empresa, você fez o onboarding, você fez o kickoff, né, que é o momento onde você pega os acessos, você alinha as expectativas, você mostra aquilo que você está pensando para a empresa e aí você cria um documento de planejamento trimestral com o cliente. Então você vai chegar para ele e vai falar, cliente, basicamente o seguinte, baseado no seu negócio hoje, para onde você gostaria de ir nos próximos 3 meses? Então se a gente tivesse que desenhar uma meta aqui hoje, se a gente tivesse que fazer um exercício de planejamento, para onde você gostaria de levar o seu negócio? E a partir disso, você certamente, né, o cliente muitas das vezes inclusive brinca aqui com a gente falando, cara, eu gostaria de faturar meus $500 mil, gostaria de chegar em 1 milhão de faturamento. Clientes que chegam hoje com gostariam de ir para 2 milhões de faturamento mensal. Mas o mais importante pra gente, né, claro, levar isso com leveza, levar isso com tranquilidade pro nosso cliente, é a gente pensar em, cara, quais são os passos que eu preciso dar com esse cliente para que ele chegue nesse objetivo, que é o objetivo de vender mais, que é o objetivo de lucrar mais. Por que eu falo isso? Porque tem clientes que eles não querem necessariamente lucrar na primeira venda, por exemplo. Então eles aceitam um custo por venda maior, o famoso CAC, porque eles sabem que ele tem um LTV. E eu vou falar sobre isso, eu vou mostrar uma planilha que vocês inclusive podem se espelhar para criar de vocês. Talvez eu pense em liberar isso por um valor simbólico, mas o grande lance para a gente pensar nisso é, eu preciso de ter um planejamento para entender qual que é o custo de aquisição ideal para o meu cliente. Então imagina o seguinte, o cliente hoje ele faz 10 vendas, ele quer ir para 13, ou seja, 30% de crescimento em relação ao negócio dele. Parece muito plausível, mas a que custo que esse cliente aceita isso? Ontem mesmo eu estava tendo uma reunião com um cliente aqui, ele fatura cerca de R$200 mil por mês no e-commerce B2C e ele tem mais uma operação B2B, no qual ele fatura cerca de 150, tá querendo ir para os 200 também, então ele quer chegar ali nos 400 para dar o salto para o $500 mil. Quando a gente estava conversando, né, eu estava entendendo um pouco mais sobre o negócio dele, para fazer esse planejamento trimestral, eu percebi que ele não entendia qual que era, de fato, o custo de aquisição ideal para o negócio dele. Qual que era a taxa de recompra? Ou seja, ele poderia pagar às vezes até mais para ter um primeiro cliente, ou menos, a depender do momento que ele tá. Então, o primeiro ponto que eu tô dando uma volta para me aprofundar, para que você, né, para que isso daqui não seja uma conversa rasa, para que isso daqui seja uma conversa que de fato agregue valor para você,
né, para que você saia desse vídeo e você implemente isso na sua empresa. O primeiro ponto é, cara, entenda, se o cliente está com 10 hoje, ele quer ir para 13, depois ele quer ir para 16, depois ele quer ir para 20, qual deve ser essa jornada? E a gente precisa desdobrar essas premissas para entender. O time dele tem capacidade, ele tem produto, então isso é muito importante. Naturalmente, eu tenho um planejamento trimestral. O próximo passo que você tem que dar é fazer o planejamento mensal. Então, eu olhei para os próximos 3 meses, eu pensei numa estratégia, eu desdobro agora no planejamento mensal. Opa, esse mês ele fatura 10, agora ele quer ir para 13. Então, quer dizer que eu tenho que chegar nesses 13 para ele continuar comigo. Cliente, se você chegar nos 13, você vai estar satisfeito comigo? Sim. Beleza, então a nossa meta desse mês é chegar nos 13. Agora, qual que é o custo de compra ideal? Qual que é o meu CAC? Como é que eu alinho isso com o cliente? Aí vem a nossa famosa planilha, né? Então imagina que esse cliente que você trabalha, ele venda serviços de WhatsApp, ou então seja um consultor que ele trabalha fazendo um planejamento financeiro para a empresa. Então imagina que esse consultor, ele faça um trabalho no qual ele leva 12 meses, ou seja, o LT é de 12 meses, o valor que o cliente paga ele por mês é de R$ 1.500. E para fazer, né, uma implementação, esse consultor, ele cobra R$ 500. Ele tem ali um imposto de mais ou menos 15%. Ele não tem churn, né, porque ele faz um contrato locado com o cliente é obrigado a pagar os 12 meses de consultoria. Ele tem certa inadimplência, às vezes tem um cliente ou outro que não paga. Ele tem um custo de operação, ou seja, quanto custa para entregar esse serviço. Ele tem um outro analista com ele tem um custo de software, ele tem outros custos diretos. Então imagina que o custo desse cliente seja de 20%, e ele tem um custo fixo na empresa dele, junto e distribuído com o faturamento, ele tem um custo aqui de 15%. E ele, né, por ser uma empresa de serviço, ele quer ter uma margem líquida de 30%. Então, se ele quer ter uma margem líquida de 30%, percebe que essa planilha ela faz uma simulação de uma mini DRE, uma demonstração de resultado financeiro. Se ele faz uma DRE, se ele faz uma projeção, o grande lance dessa planilha é entender o seguinte, cara, quanto que essa pessoa pode pagar de CAC, ou seja, de custo de aquisição de cliente, em detrimento do investimento em mídia, do investimento em anúncio. Então, se esse cliente hoje, ele faz hoje 10 vendas, ele precisa investir R$ 32 mil. Então, se ele quer fazer 10 vendas, de acordo com esse CAC, ele precisa investir R$ 32 mil. Mas se ele quer aumentar e quer fazer 13 vendas, ele precisa investir R$ 40 mil. Aqui começa o nosso trabalho de alinhamento de expectativa e de mostrar para o cliente o quão importante é a gente fazer um planejamento em conjunto com ele. Eu paro de ser gestor de tráfego. Eu paro de ser uma pessoa que presta o serviço por prestar, porque eu preciso disso. As pessoas, muitas das vezes, entendem a gente que tem um serviço de tráfego, ou às vezes qualquer serviço, como um prestador de serviço que eu preciso ter. Mas quando eu entro no meu modo consultivo, quando eu entro no meu modo de planejador, muda completamente diferente o olhar, o entendimento dessa pessoa sobre o que eu faço. E é claro, a partir daqui, ou seja, a partir da definição do CAC, eu vou desdobrar, inclusive essa planilha ela faz isso, eu vou desdobrar cada uma das métricas que eu tenho, né, de investimento, CPM, visualização de anúncios, CTR, Connect Rate, eu faço isso daqui no detalhe, inclusive eu faço isso para Turbo, e eu alinho, cara, eu preciso chegar nesse CAC. E aí eu vou entender dentro do funil dele, vou mostrar para ele baseado em dados que às vezes o tráfego tá tudo certo, o problema tá no time de vendas dele que não converte. Opa, oportunidade de vender uma consultoria de vendas. Oportunidade de vender uma automação, um CRM, um planejamento de vendas. Olha como é que você entra no modo consultivo e a partir de agora você para de perder cliente, que é o foco desse vídeo. O foco desse conteúdo para você é, cara, custa muito, dói muito a gente adquirir um novo cliente. E se custa muito, é muito importante eu focar em reter. Como é que eu faço uma retenção? Primeiro, um alinhamento de expectativa muito bem claro com o meu cliente. E depois, um desdobramento para o meu cliente ter conhecimento sobre o que eu estou fazendo, o que eu espero e o que eu espero dele também. Olha que inteligente, olha que importante eu fazer isso no começo. E é isso que você deveria fazer, não só para os geradores de lead, né, que é o modelo que eu estou colocando aqui para você, mas a gente colocar aqui dentro dessa planilha também o modelo no qual eu tenho para donos de e-commerce. Então imagina o seguinte, o cara ele fatura 10 mil reais, ele quer faturar. O ticket médio dele é R$ 179. Então isso quer dizer que ele vai precisar fazer 56 vendas. A taxa de devolução, baseada no histórico dele, é de 2%. Então quer dizer que ele vai ter mais ou menos uma devolução.
Qual que é a taxa de gateway checkout dele? Muitas pessoas que, inclusive, você pode operar algum e-commerce, você vai perceber que existe essa taxa. Qual que é o imposto que esse cliente paga? Ele arca com frete, não arca com frete? É frete grátis? É frete fixo? A partir disso, eu vou perguntar, cara, quanto que você paga no seu produto? Ou seja, qual que é o seu custo de produto? Qual que é o seu custo para entregar cada mouse que você vende na internet? Qual que é o custo desse mouse? Ah, é R$30, beleza. Então eu vou colocar aqui R$30. Isso quer dizer que o markup dele é de 6. Opa, é um markup interessante para quem vende no digital. Agora eu vou pensar o seguinte, cara, qual que é o CPA-alvo? Por que o CPA-alvo? Por que eu coloco isso daqui? Porque aqui, baseado, né, se o cara tiver dados, eu vou conseguir entender qual que é o volume de investimento que eu preciso fazer no mês. Então, eu já consigo olhar para dentro da planilha de investimento e ver, cara, para eu fazer essas 56 vendas, baseado nesse ticket médio, baseado nessa meta de faturamento, eu vou precisar investir em anúncio 2.793. Opa, legal. Baseado nesse CPA, baseado nessa margem de contribuição que o cliente quer. Não, o cliente ele quer ir para 30. Cara, a gente sabe o quão difícil é entregar um CPA de 30 baseado nesse faturamento aqui. Porque o CPA tá de mais ou menos 16. A média de mercado é a gente trabalhar com 30 mais ou menos. Então eu preciso mostrar para o cliente que para ele sair 10 para 15, ele vai precisar investir mais. Ele vai precisar sair de 3 para 5. Agora eu já aprofundei e mostrei para o cliente e aí você vai pegar isso daqui, vai colocar numa apresentação. E a partir dessa apresentação, você vai alinhar o que vai acontecer com o seu cliente dentro do mês, quais são as expectativas. E mais uma vez, assim como no funil inbound aqui, né, no funil B2B, que tem uma venda transacional que eu dependo de um comercial, é importante que você crie um planejamento de etapas de um e-commerce para mostrar para o seu cliente que é dono de e-commerce o que acontece, aonde que o funil dele está quebrando, porque a gente já pegou casos aqui dentro que eu chego no checkout, eu preciso digitar uma senha, eu preciso criar um login. Cara, a taxa de venda desse e-commerce é muito menor do que a média, então tem um ajuste, tem mais um serviço para eu prestar, tem mais uma venda para eu fazer. A partir desse planejamento que eu acabei de apresentar para você, você vai alinhar a expectativa com o seu cliente, você vai definir isso bem claro com o seu cliente, definindo isso bem claro com o seu cliente. A partir de agora você vai reter mais porque o seu trabalho está planejado, é claro. Entretanto, o que você precisa fazer a partir de agora é entregar resultado. Não adianta nada eu criar um plano lindo se eu não consigo entregar esse resultado. E aí vem o alinhamento de expectativa e o seu trabalho no dia a dia, né, que é o desdobramento disso dentro de um calendário, entendendo e acompanhando isso semanalmente. Por que eu reporto para o meu cliente semanalmente? Porque eu vou entender se semana após semana eu tô chegando na meta ou não, se eu tô perto ou tô longe. Eu vou alinhando a expectativa com o meu cliente. Então, cara, se você curtiu esse conteúdo, se você curtiu esse modelo de planilha que eu faço aqui, eu vou te convidar a se inscrever aqui no canal, curtir esse conteúdo e deixa aqui nos comentários o que você achou desse vídeo. É isso, um forte abraço e tchau!